Olá, que bom que você está aqui comigo no Alesp em Pauta. Eu sou o Jeremias Gomes. Que bom que você acompanha aqui sempre os nossos temas. Hoje a gente vai falar de segurança escolar. Infelizmente o Brasil ainda figura aí com altos índices de violência nas escolas e tem sido feitas várias iniciativas no nível federal e aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, também muitos projetos de lei, muita lei, mas claro, isso envolve toda a sociedade, pais, os professores, os diretores, enfim, os alunos, Então a gente vai tratar desse tema com um especialista, até porque tem um projeto, aliás, uma lei aqui no estado de São Paulo, que é de autoria do deputado Vinícius Camarinha, do PSDB, que institui normas gerais para a segurança escolar no estado de São Paulo. Ela é de 2019, é recente. A gente vai falar com um especialista, o Eric Amorim, ele fala online com a gente aqui e vai nos ajudar com esse tema. Eric, obrigado aí pela sua participação aqui no Alesp em Pauta. Olá, Jeremias, tudo bem? É sempre uma alegria participar aqui com a casa. Hoje, infelizmente, não consegui estar aí presencial, como em outras oportunidades, mas é sempre uma alegria poder contribuir um pouquinho com isso que nós estudamos frequentemente, quanto à segurança para um bom desenvolvimento dos nossos filhos, principalmente, consequentemente de todos os alunos, em todos os locais. Vai ser um tema importante a discutir aqui, visto que a casa tem trabalhado, os deputados têm trabalhado para desenvolver leis voltadas a essa questão de segurança. Então, acho que se você é pai, fica conosco aí, ou mãe, Acredito que vai ser importante, se você é da área de segurança, se você é da parte escolar, é importante você saber um pouquinho sobre as leis que regem dentro da escola, como que nós podemos participar ativamente para desenvolver um ambiente seguro dentro das escolas e fortalecer a sociedade, Jeremias. Ô Eric, para fazer esse programa, eu me lembrei lá da minha infância, ali quando eu estava ali antigamente no primário, E o que tinha muito na escola era as briguinhas do final das aulas, E hoje, passado tantos anos, fala, poxa, tem coisa que dava para resolver, Isso tem décadas já, você deve ter passado por isso também. Hoje a gente discute mais o tema, então eu queria que você falasse um pouco sobre o conceito, O que é a segurança escolar? Então, só voltando então aí algumas décadas, como você mesmo já citou, há décadas atrás, Jeremias, havia os conflitos, havia, vamos dizer assim, um bullying que era muito mais incisivo, era difícil ter alguém na escola que não tinha um apelido, pelo menos um, ou que não passava por um momento de ameaça, de ter medo de ir para a escola. Eu acredito que todos nós passamos por isso e temos talvez alguns traumas, algumas coisas que foram mal resolvidas lá. A questão de hoje, Jeremias, é que a sociedade, ela se fortaleceu quanto a essa questão de violência, Na nossa época, pelo menos na minha, eu não tinha um videogame para ficar jogando, ou um celular. Hoje, é assustadoramente dados que comprovam a potência da violência, onde a cada 10 jogos que são vendidos de videogame, 8 são de violência, são de guerra, são de armas, de tiros, o que potencializa o nosso subconsciente a como resolver conflitos. Na nossa época, a gente resolvia, e talvez você ou eu tivemos alguma briga lá dentro da escola, e que no outro dia a gente estava jogando bola junto. Hoje em dia, quando nós estamos nos alimentando cada vez mais sobre violência, os quadros que passam na televisão, são filmes ou são jogos. Hoje potencializa a resolução de conflitos através de violências, de armas, Não digo nem que talvez tenha maior facilidade a armas para resolver esses conflitos, mas vou querer compartilhar com você daqui a pouquinho, assim que possível, algumas estatísticas que comprovam que a violência ela é algo real dentro da escola e que faz parte de uma comunidade escolar, como essa autoria dessa lei 17.341 de Vinícius Camarinha, do PSD, ele chama a comunidade escolar de alguns elementos importantes que nós devemos saber. São os alunos, são os professores, direção, órgãos públicos, Então vamos colocar assim, a polícia como segurança, mas também os pais, é extremamente importante. Nós pais sermos envolvidos, porque uma escola, quando a gente pensa que uma escola ela tem 1.000 alunos, 500 alunos, 100 alunos, e um diretor tem que tomar conta, seja de uma escola particular ou de uma escola pública. Mas nós pais temos 1, 2 ou 3 alunos, como média, assim. Então nós somos responsáveis pelo que eles consomem, pelo que eles levam dentro da mala também.
Então, se nós pais não fizermos parte dessa comunidade escolar, participando ativamente das iniciativas que acontecem em todas as escolas, quanto à parte de prevenção, desarmamento, de paz, se nós pais não participarmos, é impossível que isso seja algo que tenha um fim breve, viu? Eu queria que, já que você falou de pais, e a gente falou de antigamente, tinha muito aquela história, né, que os pais falavam, olha, apanhou na escola, vai apanhar em casa também. Eu acho que não é o modelo mais correto para se dizer. O que você diria para os pais hoje, principalmente para acompanhar? Porque uma percepção que eu tenho é a seguinte, os pais, principalmente com a tecnologia, às vezes se afastam um pouco, falam, esse negócio de celular não é para mim, essa coisa eu não entendo muito, e vai havendo, principalmente quando chega na adolescência, aquele distanciamento. E aquele pai que já conversa, sai mais com o filho, e já, você está no computador, deixa eu ver, porque o pai tem que ter autoridade sobre o computador, sobre o celular na infância, porque é responsabilidade dele, né? Qual seria a orientação para os pais nesse sentido? Jeremias, é extremamente importante as famílias terem algumas informações. Essas informações, agora, recentemente foi divulgado, quanto ao perfil dessas pessoas que geram os atentados dentro do Brasil. Os dois casos que geraram maior repercussão são dois casos que aconteceram no sul do país, que foi referente a escolas de educação infantil, duas que foram invadidas e geraram alguns mortos, algumas crianças, e foi mais pesado isso, né? Mas, tirando essas exceções de educação infantil, Fundamental 1, que é até a 5ª série, quase não acontece nenhum tipo de agressões ou violências. Mas é assustador quando nós chegamos no 6º ano. O 6º ano, crianças com média de 11 anos em diante, essas crianças são as potenciais desenvolvedoras desses atentados. Então, a partir dos 11 anos de idade, é a idade onde começa as crianças a terem um perfil de cometerem atentados dentro da escola. Bom, de 2002 até 2023, houveram 25 atentados no país, dentro de escolas onde houveram vítimas. Dessas vítimas, todas as pessoas que cometeram esse ato eram do sexo masculino, eram todos homens, tá? Com média de idade, somando a média de idade, dá 16 anos. Poxa, 16 anos! Estamos falando aí de alunos que estariam no 2º ano do ensino médio, né, como média de idade. 88% desses atentados que houveram são os próprios alunos que desenvolveram esses atentados. Então, é assustador quando a gente começa a ver que o risco não é tanto quanto a parte de uma invasão de alguém com distúrbios psíquicos dentro da escola, mas sim alunos com distúrbios emocionais, desenvolvidos por essa parte de bullying, por essa parte de conflitos de emoções, de gestão de emoções. Se nós, pais, não participarmos efetivamente do dia do seu filho, de como aconteceu, de como que você está, é extremamente perigoso esse aluno ele desenvolver alguma coisa, porque ele não vai saber resolver esse problema. E quando você não sabe resolver conflitos, você acaba, muitas vezes, partindo para a violência, porque é daquilo que ele está se alimentando através de jogos, internets, de filmes, de séries, é disso que ele está se alimentando. Logo, é a única maneira que ele vê como potencial a resolução de conflito. Pais, por favor, vamos juntos engajar, conhecendo as leis, participando da comunidade escolar, e conhecendo melhor o seu filho. Jeremias, não tem outra saída se nós não conhecermos os nossos filhos e participarmos com eles das atividades deles. Nós estamos deixando a internet, jogos, moldar o caminho que ele vai trilhar. Entendi. Você falou essa questão dos jogos, né, de videogames violentos, de fato, uma boa parte deles aí, principalmente dos adolescentes que gostam de jogar isso, é com violência, com armas, enfim, né? A gente falou do passado no começo do programa, eu me lembro que lá na década de 80, a gente não tinha esses videogames todos, mas tinha, por exemplo, muito filme de karatê. Isso, não influencia, porque tem muitos... algumas pessoas dizem, olha, essa coisa do videogame é até para descarregar aquela violência que ele tem, ele não vai levar isso para a rua. Mas pelo que você está me trazendo, não é bem assim. E eu lembro, por exemplo, desses filmes de karatê,
a molecada adorava, porque saía no intervalo e depois da sala de aula, todo mundo dando pesada para cima, pesada, porque era uma influência que a gente tinha daqueles filmes de Kung Fu, que tinha muito nos anos 80. Hoje, como isso evoluiu, né? Então, às vezes, eu queria sua opinião sobre isso. Acaba influenciando esses videogames, esses filmes, toda essa violência que chega até o jovem? Jeremias, é assustador isso, como nós, adultos, somos influenciados pelo que nós vemos. O nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é uma ficção de algo que é realidade. Um exemplo é se você assistir lá um filme de terror, o Chuck, Boneco Assassino. Você assistiu aquele filme de terror e vai dormir, e na sua cama tem um boneco lá. Você olha para aquele boneco, por mais que você saiba que é mentira, você olha para ele e te dá um certo receio no olhar, tudo, porque o seu cérebro, ele fala assim, nossa, há um potencial risco em todos os bonecos que você vai ver agora. Ou nós, homens, um exemplo, acabou de assistir Velozes e Furiosos, você vai comprar pão na padaria, você quer acelerar um pouco mais. Você acabou de comer, assistiu o MasterChef, assistiu algum programa de televisão de culinária, já te dá fome. Então, nós somos potencialmente, tem uma parte da psicanálise, assim, da gestão da emoção, que fazem tudo que você vê ou ouve, você começa a pensar. Tudo que você pensa, você começa a sentir. Tudo que você sente, você desenvolve. Ou seja, se eu vejo filmes de violência, jogos de violência, eu vejo, eu penso, eu sinto, eu desenvolvo. Então, há uma cadeia de construção. Se nós não filtrarmos o que os nossos filhos estão consumindo, eles se tornarão aquilo que eles estão consumindo. Então, é papel não da escola. O papel da escola é de educar, de ensinar questões pedagógicas. Questão de cultura, valores e crenças é papel nossos, família, dentro da casa. Então, o que nós vemos, nós reproduzimos e talvez sem perceber muito bem, viu, Jeremias? Interessante. E olha, você que está nos acompanhando, a gente está tratando aqui da questão da segurança escolar. A Lei 17.341 de 2021, ela é de autoria do deputado Vinícius Camarinha, do PSDB. Ela foi sancionada, então, pelo então governador João Dória na época. É uma lei relativamente nova, ela vai se aprimorando na medida que a gente vai trazendo os debates aqui e tudo mais. Por isso que eu queria voltar aqui com o nosso convidado, o Eric Amorim. Ô, Eric, você tem um trabalho nas escolas, né? Eu queria que você falasse, porque a lei fala na questão da prevenção. Qual é o cenário que a gente poderia visualizar? Eu sempre peço para a gente visualizar um cenário do que é ideal, para a gente correr atrás, para a gente visualizar. Então, assim, em relação à polícia, a gente tem projetos aqui, aliás, lei já que relacionada à Lei Maria da Penha, que é as viaturas policiais que ficam próximas das escolas. Nós temos viaturas escolares, tem várias questões. Mas qual é o envolvimento de pais, professores, sociedade civil, políticas públicas? O que você vê como o cenário ideal para combate ao bullying, racismo e principalmente a violência nas escolas? Muito bom, Jeremias. É assim, hoje entende-se que eu consigo visualizar leis que já completam a necessidade de diretrizes que já temos. Nós temos essa do Vinícius Camarinha, nós temos um outro do Carlos César, também PSP, que traz também a da Lei de Primeiros Socorros, tanto para a gestão de professores e equipes saberem, mas também para os alunos, porque como nós estávamos falando antes, quanto mais nós vemos, ouvimos, aprendemos, nós sentimos, nós reproduzimos. Nessa lei do deputado Carlos César, coloca que, aqui, assim como São Paulo e outros estados, é obrigatório lições de primeiros socorros e prevenções. Quanto mais nós ensinamos às crianças prevenção e primeiros socorros, a empatia em ajudar os outros, a minha segurança e a do próximo, mais esses alunos começam a se preocupar com as outras pessoas também e, se necessário, elas podem ter um agente de intervenção, de salvar vidas. Há uma estatística americana que comprova que 60% das mortes são evitáveis. Tá? Uma pessoa que teve um infarto, que está engasgada, ou com uma hemorragia, com procedimentos simples, nós conseguimos preservar a vida dessa pessoa. Quanto mais nós ensinarmos questões de empatia, de cuidado, cidadania um com o outro, eu acredito que essas crianças, esses alunos, consigam construir uma sociedade mais saudável e segura, se importando mais com os outros. Na Lei 17.341, olha só o que diz o artigo 1, parágrafo 1, né? O artigo 1, no parágrafo único, fala assim que a escola ela tem que garantir um ambiente isento de qualquer
risco para a sua comunidade escolar, seja ela alunos, equipes, professores. Então, assim, quando a gente comenta isso com as escolas, nós já certificamos centenas de escolas quanto à gestão de processos, primeiros socorros dentro de escolas, eles falam assim, Eric, é impossível garantir um ambiente isento, onde tem alunos, ou numa sociedade violenta como estamos, assim, então vamos começar a dar continuidade nessa lei. E essa lei, ela traz princípios incríveis. Então, assim, parabéns ao deputado Vinícius Camarinha, porque, assim, para mim, essa lei ela é muito completa. Quando ela começa a abordar, assim, que nós temos que capacitar, que nós temos que fazer simulações de abandono, simulações de atentados, simulações de primeiros socorros, e fazer nessa parte, Jeremias, uma gestão. O que é gestão? Planilhar. Vamos planilhar quais são os riscos, as vulnerabilidades que nós temos na nossa comunidade escolar. Desde muros, desde procedimentos, desde comportamentos. Quando a gente começa a planilhar aonde estão os riscos, como que eles acontecem e como que eu posso mudar um protocolo onde a minha equipe vai ter um padrão de comportamento, onde os meus alunos têm um padrão de comportamento, é visível, notório, que muda o cenário. Todas as escolas que fizeram essa implantação de gestão de processo de segurança, baseado sobre essa lei 17.341, do deputado Vinícius, o ambiente escolar muda. Os alunos, eles se tornam responsáveis. Uma das coisas que eu gosto de falar, Jeremias, é por que acontecem muitos atentados em escolas? Porque os alunos, eles são irresponsáveis. E o que é ser irresponsável? Irresponsável não é quem comete atos de indisciplina apenas, mas irresponsável é quem não tem responsabilidade alguma. O aluno hoje ele vai para a escola só para aprender. E eu acho que isso falta alguma coisa. O aluno ele pode ir para aprender, mas ele também pode ir para ensinar, ele pode ir para proteger, ele pode ir para aprender novas coisas que ele vai ser útil para a sociedade. Quando ele começa a ser responsável, quando ele entende para que serve um extintor, aquele extintor é classe A, B ou C, utilizaria como, e ele participa desse cenário, esse aluno ele nunca mais vai depredar um instrumento de brigada contra incêndio. Por que ele faz isso? Porque ele não tem a noção para que aquilo serve, aquilo lá só é um enfeite para ele. Mas quando ele começa a entender os princípios de segurança, como que ele consegue desenvolver isso, como que ele consegue cuidar de outras pessoas, o cenário, Jeremias, muda completamente. Isso aqui está tudo embasado sobre essa lei 17.341. Interessante que você falando aí, eu lembrei, por exemplo, a gente aqui nos jogos que tiveram aqui, Jogos Olímpicos, etc., a gente viu a questão dos japoneses, né? Termina o jogo e faz aquela limpeza, né? Nas escolas, eles também têm muito essa questão, né? E você, acabou, quem é que vai limpar? São os alunos, né? Não tem nada demais você aprender a limpar, pegar uma vassoura, né? Você acha que dá para fazer isso no Brasil? Tem iniciativa nesse sentido? Porque é um envolvimento, né? A escola é minha. E não é varrer não só dentro, varrer do lado de fora. Domingo, né? Vamos participar de uma atividade na escola, a gente se sente dono, né? Porque senão o espírito de comunidade vai se afastando, né? Jeremias, nós estamos numa sincronia perfeita, que eu ia dar esse exemplo, mas aí eu falei assim, nem vou dar esse exemplo. Mas no Japão, ele é um país muito empático quanto a isso, onde todos participam do desenvolvimento do ambiente, da comunidade escolar, onde os alunos alternam, eles vão pegar a vassoura assim e vão limpar, onde os alunos, acredite, eles lavam o banheiro da escola. Meu Deus, você acha que aquele aluno que lava o banheiro é o mesmo aluno que vai grudar o papelzinho no teto jogando? Será que é o mesmo aluno que limpa a porta? É o mesmo que vai escrever depois na porta do banheiro? Jeremias, é muito difícil. Quando nós aprendemos a zelar por aquilo que é nosso, porque a escola é nossa, é a nossa segunda casa, nós aprendemos a viver em comunidade. Assim como os alunos, né, os filhos, ajudam a organizar a casa para os pais, porque ele também vive na casa, assim como o aluno tem que ajudar a gerar um ambiente escolar limpo, seguro e saudável, ele vai aprender isso, a reproduzir isso depois no cenário aí, vamos falar aí do estúdio da LESP. Imagina você como jornalista, apresentador, você vai deixar tudo jogado aí, vira as costas e vai embora porque tem outra pessoa? Assim, não, eu posso ajudar. Isso é construção de caráter, isso é construção de uma sociedade segura, saudável e responsável, Jeremias. Aliás, não só a escola, mas o entorno, né? Porque quando a gente está tratando da questão da proteção,
dessa questão da segurança escolar, a própria praça que está ali do lado, né? Então, atividades como essa, você vai tirar um dia, a gente vê escolas fazendo isso, né? Vamos fazer a limpeza. Às vezes não é só o aluno ir lá e limpar a praça, mas ele conversa, às vezes imprime um folheto, hoje em dia não se imprime tanto mais, né? Conversa com os adultos, o senhor sabe por que esse lixo está aqui? O senhor nos ajuda? Porque às vezes a pessoa também e vai se envolvendo, porque vai criando aquele espírito de comunidade. Já que eu voltei aí há algumas décadas, eu lembro mais uma questão, a gente tinha lá atrás a educação moral e cívica, né? Isso foi tirado. Tem alguma disciplina, hoje é tudo multidisciplinar, né? Como é que a gente pode, o professor, claro, orientado ali por orientação pedagógica do professor, que no estado de São Paulo nós temos todas essas categorias, enfim, seria multidisciplinar que poderia dar esse tipo de noção para os alunos também, não? Jeremias, hoje nós não temos mais algumas competências como grade horária, né? Uhum. Grade horária é que tem obrigação de ter horários específicos para desenvolver determinados aprendizados ou tarefas, né? Mas hoje a BNCC, que é o Banco Comum, o Banco Nacional Comum Curricular, ele traz como duas vertentes de conteúdos. Uma que é um conteúdo horizontal e esses são obrigatórios. Uhum. E você tem o transversal. O transversal, a escola pode aderir a alguns projetos emocionais, financeiros, de lições de primeiros socorros, e isso permite que a escola tenha uma liberdade, de acordo com o cenário que ela vive, em adotar algumas estratégias, pois a comunidade necessita daquilo. Então, quando o diretor escolar, mesmo escolas públicas e privadas, eles têm essa autonomia. Então, ele adere a algumas disciplinas para trabalhar como transversal. Transversal, eu vou pegar alguns professores para desenvolver alguns conteúdos que ele entende como necessário para a sua sociedade, microsociedade. Nada impede que esse gestor escolar consiga pegar conteúdos que a sua comunidade escolar está mais carente, como talvez ações de limpeza, de reestruturação de uma praça, de entregas de panfleto. Estamos entrando num cenário, um exemplo de dengue. Vamos ensinar comportamentos de dengue para os alunos, como que previne, e os alunos fazerem cartazes, faixas, entregar na redondeza da escola. Jeremias, a escola é responsável pela mudança, crescimento e desenvolvimento social. É na escola que isso acontece, não apenas com a orientação para os seus alunos, mas é os alunos saindo do muro da escola e chegando na sua comunidade, levando pequenos lembretes, lembranças, porque quem é que não gosta de ver a sociedade recebendo os alunos na porta? Olha, você sabia que o vasinho de planta, questões simples, aquela pessoa se sente consciente e diz assim, poxa, eu até tenho, viu? Deixa eu correr atrás e resolver isso. A escola pode fazer isso. Quando os filhos vêm falar para nós, Jeremias, ai, pai, cuidado com a água do planeta que vai acabar, pai, não pode fazer isso, pai, olha, aprendi isso. E os alunos trazem para casa e nós somos constrangidos pelos nossos filhos por aquilo que a escola está adotando. Então, hoje a escola não tem mais as grades, algumas grades rígidas. Hoje ela pode ter essa questão de transversalidade, onde ela adota alguns conceitos para trabalhar em ambiente de sala de aula de acordo com a necessidade que o gestor identifica. Éric, o projeto de lei do deputado Vinícius Camaria também fala de promoção de uma cultura de não violência. Queria que você explicasse o que é essa cultura de não violência, como é que se ensina isso, porque é um termo relativamente novo também. Então, Jeremias, a cultura de não violência é a prevenção. A prevenção, ela não é o primeiro passo. O primeiro passo antes da prevenção é a identificação. É quando você consegue olhar e identificar que é uma necessidade. Quando há uma necessidade, agora eu consigo, então, gerar uma prevenção. Depois da prevenção, eu começo a desenvolver ações, efetivamente. E isso há um conceito. O conceito de não violência é um conceito que eu entendo principalmente como conceito de empatia. É entendendo no outro a necessidade que há em mim, sabe? Quando a gente começa a quebrar grupos, quando a gente começa a quebrar conceitos que há dentro da escola, a gente começa a enfraquecer essa cultura de violência. Então, um exemplo, a gente trabalha muito com a escola, com a identificação daquilo que os alunos estão absorvendo nas suas casas. A gente chama de fazer uma pesquisa com os alunos, pesquisa de interesse. Pesquisa de interesse é o que você está consumindo na sua casa. Qual é o jogo, qual é a série, qual é o filme. Quando a gente entende quais são o assunto mais
atrativo para eles. Em cima disso, nós vamos começar a desenvolver uma cultura de não violência. Deixa eu te trazer um exemplo. Em muitas escolas que nós estamos, eles falam assim que nesse carnaval ou festa de aniversário, a principal tema foi Wandinha. Wandinha da família Addams. Então, foi uma série que repercutiu bastante. Lembrando que características da Wandinha é uma menina que se veste de preto, que tem uma identidade depressiva e que comete traquinagens com outras pessoas. Esse é o estereótipo da Wandinha. E as meninas, elas preferiam se fantasiar de Wandinha do que de princesas. Não estou fazendo um conceito do que é certo, do que é errado. Quando a gente conversa com os nossos filhos e fala assim, olha, esse estereótipo de Wandinha é um estereótipo, como que você vê, filho? Aí o filho fala assim, olha, vamos pegar alguns pontos, isso daqui não é legal, isso aqui é legal. E isso tem em todos os personagens, seja de personagens de princesas ou de super-heróis, e nós vamos trabalhar alguns conceitos com eles. Para que esses alunos, essas crianças, comecem a ter uma maturidade de identificar perfis que são nocivos ou benéficos que ele pode gerar dentro dele. Então, assim, a não violência está na capacidade do aluno identificar princípios que pode fazer com que ele desenvolva um estereótipo mais violento. Jogar jogos de guerra tem problema? Claro que não. Desde que eu saiba, eu tenho a limitação que aquilo é uma atividade pontual ali e que isso não vai transformar a minha reação com os meus amigos na escola. A partir do momento que isso está me influenciando a uma cultura de violência, acaba me fortalecendo a eu desenvolver episódios semelhantes àquilo que eu me alimento, como nós falamos lá no princípio lá da nossa conversa, Jeremias. Nossa, você falou muito bem. Esse episódio, por exemplo, da Wandinha, eu me lembro de assistir o primeiro, é cometida uma violência por um aluno e ela vai lá e comete uma violência muito maior. Então já começa por aí, né? Então, essa questão de não influenciar, será que um jogo não influencia? É só, acho que os pais, que as pessoas mais velhas, se lembrar da sua adolescência, quando está na escola, e lembrar, aquela novela, a adolescência se influencia por tudo, o tênis, a roupa, o jeito de falar, o óculos, tudo o adolescente quer imitar. E se não era, antigamente era nas novelas, nos filmes, hoje é nos videogames, é na internet que está por aí. Então, muito bem lembrado essa sua fala. Bom, para finalizar, eu queria só que você falasse um pouquinho dessa questão social, porque assim, no interior, vamos pegar o estado de São Paulo, aquelas escolas assim que, uma cidade menor, parece que há um pertencimento maior, porque as praças são bem cuidadas. Quando você vem para metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, e tem assim uma dimensão assim de uma periferia muito grande, parece que vai se perdendo um pouco desse sentido, né? É mais difícil para essas escolas terem esse sentimento de pertencimento? Como é que se trabalha isso numa periferia? Jeremias, é impressionante isso. Nós trabalhamos com escolas no interior de São Paulo e tem municípios que escolas privadas não tem nenhuma. Tamanha é a questão de preocupação da Secretaria de Educação com o desenvolvimento educacional. É tão forte isso que uma escola privada que já tentou entrar e colocar, eles não têm público, porque acaba sendo tão bom o ensino desses locais, desses municípios, que eu acho isso tão lindo, Jeremias, tão lindo, porque assim, é necessidade nossa, né? É a educação e a saúde, e nesses locais, escolas privadas não têm não conseguem vencer, pois não há brecha do município para que eles consigam adentrar. Quanto maior é a metrópole, maior são as dificuldades, pois é mais plural, né? Eu gosto dessa palavra, é mais plural as adversidades que o gestor escolar ele enfrenta, quanto a divergências de N pontos, financeira, cultural, religiosa, cultural, são muito maiores. As cidades menores, municípios mais distantes, eles ainda têm um conceito de uma cultura muito mais unificada, o que gera menos possibilidade de ter violências, tá? Violência hoje com a internet, ela chega em qualquer lugar, mas tende a ser menor. A questão, se nós não fortalecermos essa cultura, hoje, Jeremias, eu tenho contato com muitas escolas, e essas escolas falam o quão difícil é por um pai ir na escola.
o quão difícil é para um pai ir lá numa reunião. E hoje os pais querem resolver reuniões com a professora que está auxiliando no processo de educação do seu filho pelo WhatsApp. Fala assim, eu não consigo ir, me manda mensagem por aqui que eu vejo em casa. Então, assim, hoje essa questão de o pai, ele paga uma escola privada ou ele está numa escola pública, mas ele acha que essa responsabilidade ela é integral daquele ambiente, e não é. Há uma continuidade, família, e há uma zona de intersecção entre família e escola, que ela é quase 100%, é uma continuidade. O que o meu filho aprende lá, eu tenho que continuar aqui, o que ele aprende aqui, ele tem que reproduzir na casa dele, na escola. Se esse aluno está reproduzindo violência na escola, o que será que ele está recebendo na casa dele? Há uma continuidade, Jeremias. Nós não somos um ser humano onde ele é limitado diferente. Você não é diferente no seu trabalho como você é na sua residência. Então, há um senso de continuidade. Se nós, famílias, não aprendermos quanto a esse conceito, será muito difícil. Essa lei, novamente, que eu reforço, 17.341, do Vinícius Camarinha, deputado aí da casa, parabéns, Vinícius, por essa lei. Essa lei ela é muito completa, ela não traz o tamanho do muro, não traz quantas câmeras, se tem que ter gravação, mas ela traz um conceito de que a escola ela pode fazer a gestão, e a gestão ela pode planilhar no nível de necessidade, curto, médio, longo prazo, quais são esses riscos, desenvolver métodos para reduzir essa prevalência de acidentes dentro da escola, e com isso qualquer gestor conseguiria fazer. Mas só mais um ponto, Jeremias, é tão séria essa questão de violência, que essa lei do Vinícius ela é voltada à não violência dentro da escola, mas maior risco dentro da escola hoje ainda são engasgamentos, quedas e cortes que ocorrem dentro da escola. Isso é, entre aspas, muito mais sério do que questões de invasões. Questões de prevenção e primeiros socorros dentro da escola é tão ou mais importante pela frequência que tem do que essas questões de invasões, e o gestor escolar, Secretaria de Educação, tem que ficar muito atento quanto a isso. Jeremias, as leis já existem e estão disponíveis, principalmente para o Estado de São Paulo, a Lei 17.341 e a Lei 16.802, do deputado Carlos César. Essas duas leis, elas já trazem um princípio que eu vejo como necessário para desenvolver um ambiente escolar seguro. Infelizmente, Jeremias, o que falta hoje dentro da escola? Fiscalização. Se não houver fiscalizações, a lei está pronta, ela já está aí, ela pode ser mais recente, essa. A Lei 16.802 é de 2018, mas as leis já estão aí, Jeremias. Hoje o que falta, muitas vezes, é a fiscalização dentro da escola, para ver se o gestor público conhece, né, no sentido de, primeiro, educá-lo a conhecer as leis, fazer pertencente a essas leis, e o segundo é, se necessário, uma fiscalização para uma cobrança para o gestor público colocar isso em prática. Senão, não muda nada se não tiver fiscalização dentro da escola. Muito bem. Eric Amorim, especialista aí em segurança escolar, conversou aqui com a gente. Obrigado, viu, Eric, pela sua participação. O programa é curto, a gente poderia falar muito mais, o tema é muito relevante. Já fica o convite para um retorno aqui para casa. Jeremias, é sempre um prazer, me alegra muito poder participar com vocês. Me alegra muito saber que é uma casa efetiva no quesito de educação, desenvolvimento de leis. Reforço que talvez falta um pouquinho de fiscalização, de colocar a mão na massa, e nós estamos sempre à disposição para compartilhar um pouquinho disso que nós amamos, que é um desenvolvimento escolar seguro dentro das escolas. É o nosso futuro, Jeremias. Se nós não investirmos agora, poderemos ter uma consequência maior quando formos colher, quando forem cuidar da gente, né? Se a gente já estava falando de décadas atrás, quando nós estávamos na escola, daqui a pouco é essa geração que estará ocupando nossos lugares. Muito obrigado pela sua presença aqui. Hoje nosso tema foi esse, sobre segurança escolar. Continue mandando aí suas sugestões e a gente vai debatendo aqui no Alesp em Pauta. Até a próxima edição.